Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Hoje, em mais um Papo Best-Seller, comigo, Arnaldo Neto. Vamos conversar com pessoas que já foram best-sellers e vieram aqui te contar como é que foi a jornada. E hoje, em específico, com uma pessoa muito especial, Maia Lígia. Vou deixar claro você se apresentar, mas antes, deixa eu te dar aqui um beijo. Obrigado pela presença. Talvez a entrevista mais fácil que eu já fiz na minha vida, porque eu conheço tão bem a sua história, mas ela é tão rica que eu vou deixar você falar sobre ela. Maia, eu tenho tantas perguntas, mas antes, por favor, se apresente para o nosso público, conta para a galera, por favor, repete seu nome e fala minimamente o que você faz para a galera te conhecer um pouco melhor, por favor. Ótimo. Meu nome é Maia Lígia, eu tenho 74 anos, não pareço, mas tenho. E a minha vida parece uma coisa de ficção, mas não é, meu bem. É realidade pura. Para você ter uma ideia, eu saí da minha adolescência como sem teto para os grandes palcos de Nova York com celebridades. Tipo assim, uma festa de uma revista famosíssima, como é o Vanity Fair, em Nova York. E quem era o convidado especial? Donald Trump. Mas ele não era o presidente na época, mas ele era já o VIP. E eu fui convidada também para fazer o entretenimento do aniversário da Bette Miller, aonde tinha a Diana Ross como uma das convidadas. E eu estava lá, de Carmen Mirandete, fazendo acontecer, levando a cultura brasileira para Nova York e para os grandes nomes e as celebridades de lá. Caramba, que maravilha, hein? Meu amor, eu vou entrar nos detalhes dessa jornada incrível, mas uma pergunta até pessoal, que eu tenho certeza que quem está em casa agora te vendo, nesses 2 minutos que a gente já falou, já percebeu. Eu preciso saber qual é o segredo da sua energia, que é um negócio de maluco, me contagia quem tá em casa, quem tá aqui no estúdio. Sempre foi assim, teve uma virada. A tua energia é uma coisa que você precisa, por exemplo, ter um ritual para chegar nela, ou você já acorda assim? Conta pra gente essa energia, de onde é que vem. Eu acho que é divino, porque eu mesmo fico surpresa com a minha energia. É uma energia que quando eu acordo, Arnaldo, eu tenho assim, o maior orgulho de ser quem eu sou, de conseguir o que eu consegui, e eu aprendi a me amar nessa vida, por todos os desafios que eu passei. E eu consegui suplantar todos os desafios, me dá mais coragem, me dá mais energia, me dá mais incentivo de continuar. E uma das razões que eu escrevi o livro, a minha história não é uma narrativa só sobre mim. Eu escrevi o livro justamente para mostrar que não há idade e não há desafio que possa parar você. Porque quando a gente faz a nossa cabeça pensar de uma forma positiva, uma forma teimosa e atrevida, inclusive, tá? Porque eu sou atrevida. A gente faz acontecer. E se eu conseguir, você também consegue. Tô aqui já pensando no seu filme, né? Que um dia vai acontecer. Mas vamos lá. Pensando no seu filme, você falou um pouco aqui dos desafios que você passou e do ápice que você chegou e continua levando esse sarrafo, né? Nesse filme, pra gente ter ali um drama com altos e baixos, qual que seria a cena mais baixa, de maior dificuldade, e qual seria a contrapartida do sucesso? Então, nesse filme, qual seria a cena mais baixa, de mais dificuldade, e o ponto mais alto? Quais seriam esses contrapontos? Conta pra gente, começando pela mais baixa e depois pela mais alta. Mais baixa, sem dúvida nenhuma, quando meu pai me abandonou, quando eu tinha 9 anos de idade. Ele era o meu rei, eu tinha o complexo de Édipo, amava o meu pai, era ele, sabe, ele. E ele prometeu que quando ele iria se separar da minha mãe, ele ia voltar para me visitar de 15 em 15 dias. E ele veio uma vez para nunca mais voltar. E foi a maior decepção da minha vida. E parte disso, os meus relacionamentos românticos foram sempre uma frustração. E foi uma das razões que eu procurei também o autodesenvolvimento, porque eu achei que não era possível. Eu era uma pessoa legal e estava atraindo relações que eram prejudiciais para mim, né? E o ponto mais alto, o épico da minha profissão, foi quando eu fui convidada para fazer parte de nada mais, nada menos do que o maior motivador e coach da face da Terra, desse planeta, que é o Tony Robbins.
E depois ainda fui, assim, premiada de conseguir fazer uma palestra depois dos shows dele, que ele fazia pelo mundo. E eu tava lá, brasileirinha, pretinha, sabe? Com o inglesinho dela. E consegui chegar a esse ápice, né? De chegar lá no palco e fazer as pessoas corresponderem a mim como eu fosse uma miniatura dele, que me disseram isso, que ele ria quando eu entrava no palco e a diretora disse uma vez, na frente de todo mundo, fiquei até sem graça, que eu parecia ele de saia e de mini, né? Uma miniatura do Tony Robbins. Que coisa Mas eu sou linda. muito atrevida. Eu assumo. Mas eu gosto de mim assim. Eu quero ser alegre, eu quero ser... Já sofri demais. Eu não gosto de drama, não. Nós gostamos de você assim. E eu vou te citar um exemplo, para chegar na pergunta, vai ficar claro, só para criar contexto. Tem uma história no qual 2 irmãos gêmeos foram separados e um deles se tornou também um mentor, um coach, um autor, e o outro virou um homem abusivo. Perguntaram para os 2 como é que eles conseguiram chegar naquele ponto. E os 2 responderam: eu tive um pai abusivo, como é que eu podia ser diferente? Então um pegou o exemplo e foi igual, outro pegou o exemplo e fez o completo oposto. Em um universo paralelo, pode ser que o que seu pai fez com você tornou a sua vida um pouco mais difícil. Mas no seu universo, que você escolheu, você pegou isso e transformou em força. Isso. Como é que faz, Maia? Assim, eu não passei por isso, eu não consigo nem imaginar como é que deve você passar por isso. O que você acha que foram os diferenciais, talvez na tua alma, nas tuas escolhas, que te permitiram pegar disso e transformar em uma história de sucesso? Eu cheguei num ponto, Arnaldo, que eu disse: chega de sofrimento. Eu cansei. E tem que existir uma coisa melhor. E eu comecei, então, a procurar conhecimento, estudar sobre autodesenvolvimento, estudar sobre as emoções, estudar sobre a mente humana. Até hoje eu estudo. Eu nunca vou deixar de aprender, tá, gente? Nunca deixe de aprender. Mas o segredo é praticar. Porque existe muito conhecimento por aí. Mas se você não pratica o que você aprende, você não vai a lugar nenhum. Essa é a verdade. Você vai gastar dinheiro, investir o teu tempo, a tua energia e nada acontece. Só que eu, a teimosa do pedaço, quero praticar, eu quero provar de que se o que eles estão falando aconteceu para alguém, para mim também pode. E a nossa inteligência nos dá esse poder. Nós nascemos com isso. E quando a gente realmente sente que de sofrimento não se vai a lugar nenhum, mas se você mudar, se você transformar, a mudança é sempre positiva e você pode chegar a um lugar onde o seu sonho pode ser realizado como o meu foi, não tem quem pode te segurar, só você mesmo. Perfeito, meu amor. Olha só, eu quero muito falar do seu livro, eu vou segurar aqui e vou te passar na sequência, mas antes, só para quem está aqui assistindo e eventualmente não nos conhece, pessoal, quem quiser me encontrar no Instagram, você pode colocar no Instagram Arnaldo Neto, você vai me encontrar, o @ é oficial Arnaldo Neto. Quem quiser também conhecer a nossa produtora Legacy, que está produzindo esse programa maravilhoso, se você colocar Legacy com 2 Gs, Leggacy oficial, você vai encontrar a gente também. E Maia, fala pra câmera também qual é o seu Instagram para o pessoal poder te encontrar. Maia Lígia, tudo com Y, não tem I. MAYALYGYA. Eu queria agora pedir licença que eu vou ler o livro da Maia. Maia, olha só, vamos lá. Esse livro aqui tem tanta coisa linda, mas, e claro que quem tá em casa aqui vai ler, show de vida, vocês vão ver nas minhas mãos, nas mãos da Maia. Se empodere com a sua obra. E assim, se você pudesse falar, nossa, Arnaldo, eu queria tanto que quem lesse meu livro saísse com aprendizado 3 pontinhos. Qual aprendizado preponderante que você gostaria que a sua audiência tivesse a partir do seu livro? Se ela pôde, sendo uma mulher negra brasileira, com pouco inglês, sem dinheiro, sem pistolão, sem conexão, sem prostituição, eu também posso. Isso é o que eu quero que vocês saibam, que está aqui o passo a passo. Não é um livro de autoajuda, é um livro que vai te mostrar exatamente como eu consegui chegar aonde eu cheguei e você também pode. Livro de autoajuda fala sobre o analítico, sobre o mindset. Eu mostro como eu consegui.
e que você também pode. Maia, obrigado por compartilhar. Me fala um pouquinho agora sobre o processo de escrever esse livro. Você, com essa energia tremenda, imagino que devam ter tido momentos de empolgação, outros talvez um pouco de mais baixa. Dentro desse processo, qual foi para você a parte mais desafiadora de escrever? E aí algumas pessoas falam que o desafio é parar, outras que o desafio é continuar, começar. Dentro do processo, para você, qual foi a parte mais desafiadora? A parte mais desafiadora para mim, Arnaldo, foi quando eu descobri que eu tinha sido estrupada e eu não sabia. Você descobriu isso durante... Descobri isso durante a minha escrita. Você acessou uma memória que você reprimiu, foi isso? Acessei uma memória que eu achava, na minha inocência, sei lá, na minha viagem, eu não sei o que eu pensava que aquilo tinha sido. Talvez, quando a gente recebe uma porrada, a nossa defesa chega a um ponto que a gente, sabe, bota de lado, esquece, amnésia. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu achava que aquilo que tinha acontecido do meu namorado era normal, né? Muito, muito. Embora eu tinha sido forçada, mas eu achava que era isso aí e acabou. Então, quando eu estava escrevendo o livro, eu falei, cara, aquilo foi um estrupo. E eu, inocente, minha mãe nunca tinha me educado sexualmente, porque naquele tempo não se falava em sexo. E quando eu escrevi, as lágrimas rolaram. Eu falei, caramba, eu fui enganada por mim mesma, sabe? E eu quero que isso sirva de exemplo para muitas adolescentes que são inocentes tanto quanto eu. Porque mesmo crescendo numa maneira bem tradicional, sendo educada de uma maneira bem tradicional, me prejudicou um pouco. Me protegeu, que era o que a minha mãe queria. Mas me deixou um pouco ao Deus dará. Então, quase que eu fui parar na Casa Branca, com um amigo que me convidou para fazer parte de companhia para ele. E eu, inocentemente, falei, bom, eu não tenho vestimenta para ir para a Casa Branca, numa recepção. Ele falou, não se preocupa, toma um cartão de crédito aqui, Black, vai lá na Quinta Avenida, que é a avenida mais cara do mundo, vai comprar o que você quiser, se embeca e vai comigo, não se preocupa não. Eu fui para casa, crente que eu estava abafando. Liguei para uma amiga, por isso é que é bom ter amigos. E falei, eu vou pra Casa Branca numa recepção. Ela falou, você é idiota, você é boba, não tá vendo que esse homem vai levar você pra lá e depois da festa, da recepção, ele vai levar você pra outra recepção? Que esse pessoal, o que eles fazem é exatamente isso, levar uma jovem inocente, que se bem que eu não sou tão jovem, eu tinha 40 e poucos anos, mas eu era inocente, sabe? Acho que porque eu sou uma pessoa assim tão dada, aberta, energética, o cara pensou que eu era madura nesse sentido. E brasileira, lá fora, tem uma fama de mulher fácil. E eu nunca fui fácil. Quer dizer, com aquele namorado eu fui, né? Mas inocentemente. Nunca gostei, sabe? Eu nem tô criticando prostituição, mas não é a minha, cara. E você tem que ficar ligada, se você não é também, que existe isso, né? Então, quando a minha amiga falou isso, eu fui lá devolver o cartão, eu sou toda assim, né, certinha. Fui lá devolver o cartão dele. Falei, não, desculpa, que eu te dei a impressão errada. Falei até assim, né, até pedi desculpa pro cara. Falei, eu pensei que você com 40 e poucos anos fosse mais esperta. Eu falei, pois é, eu não sou esperta. Eu não sou esperta e, toma o seu cartão. Você é o esperto, então convida outra pessoa. No momento exato em que você descobriu isso, e sinto muito. Não, tudo bem, já foi. Em algum momento você pensou, poxa, melhor não colocar isso no livro? Ou pelo contrário, tem que colocar? Pelo contrário, tem que colocar. Eu acho assim, que o que eu estou escrevendo é de verdade. Eu não gosto de passar o pano, não. Se eu vou escrever a minha história, é a minha história. Eu tô querendo eu paguei uma pessoa para fazer divulgação para mim, e ela disse assim, não, você não devia botar o nome do Donald Trump no seu livro por causa da situação política que está acontecendo. Eu falei, excuse me? Eu falei, o cara nem era presidente, nem nada. Ele foi lá como convidado, eu vou deixar de usar o nome de Donald Trump no meu livro?
Eu acho uma honra ter festejado coisas com Diana Ross, com Donald Trump, com a irmã do Michael Jackson. Também fiz isso. Eu vou deixar? Não, minha filha. Agora eu ganhei isso. Isso é a minha vida. Eu não vou deixar de fazer. Tem uma frase que a gente fala e escuta muito, que é: quanto mais pessoal, mais universal. E isso desemboca um pouco também numa teoria que é: o seu livro vai salvar vidas, começando pela sua. Você já acabou de falar que você acessou uma memória que você não tinha antes de escrever o livro. Exatamente. É claro que pra gente aqui, esse resultado um pouco mais, digamos, estético do best-seller, da plaquinha, do status, isso é muito claro, isso é maravilhoso. Mas me fala um pouco também do resultado emocional dessa escrita. Ela foi curativa, foi difícil, mas depois ficou mais fácil. Como é que foi o resultado emocional de escrever essa obra? Para mim foi duplamente emocional, porque eu escrevi primeiro em inglês. Uau. Eu escrevi lá. E foi lá que eu descobri todo esse drama em termos sexuais. Porém, aqui, quando eu reescrevi, quando eu traduzi, eu atualizei e eu estou mais madura, né? E com a ajuda de um mestre, as coisas ficaram mais fáceis de eu assimilar, de eu escrever mais coloquialmente a minha escrita. Eu gosto que a minha escrita seja coloquial. Eu gosto que a minha escrita seja... Eu estou batendo um papo com o meu leitor. Eu estou sentada com o meu leitor ela e ele traduz tá... a sua fala, né? Para mim, escrever com prazer é isso. Eu estou conversando com os meus leitores. E eu não posso, de forma nenhuma, encobrir qualquer coisa. Eu sou verdadeira, eu gosto de mim assim. E eu quero que seja uma inspiração, sim. Os meus perrengues e os meus sucessos. Então vamos aproveitar essa energia, palavra que você conhece tão bem. Dá um recado para quem tá agora em casa escrevendo um livro e pensando: isso aqui é muito pessoal, eu vou tirar porque não vão se interessar. Conversa com essa pessoa. Não existe coincidência. Se eu resolvi escrever o que eu pretendo escrever, eu vou sentar com o meu coração além da minha mente. Não é para você analisar, era para você aprender que eu escrevi. E como eu escrevi com tanto carinho, para as pessoas que escrevem, a gente tem que pensar em quem está lendo. Não pode ser só sobre você. Você está dando alguma coisa para alguém. E quando você dá para alguém, cara, é uma responsabilidade enorme. Nós estamos escrevendo como líderes, não estamos escrevendo como aprendizes. Aliás, podemos escrever como aprendizes também, mas o líder, o grande líder, aprende quando escreve, aprende quando dá a sua mensagem. E eu quero que você entenda que não há coincidência. Se você está aqui, nesse momento, é porque a sua energia, a sua frequência atraiu você para estar aqui. Então, ouça o teu coração e aprenda com a sua energia que aqui não é nada por acaso. Tudo tem a ver. Esse trecho não é sobre você é muito interessante, porque eu, agora como escritor também, muitas vezes, encarando meus pensamentos, eu pensei, cara, não vou encarar isso não, mas eu penso. Mas se eu encarar, quanta gente vai ler depois e não vai se beneficiar, né? Exatamente. Então, você que está vendo aqui certamente é generoso, generosa, se não por você, pelos outros, seguir em frente. Agora, eu tô com uma curiosidade. Diga. Eu sou muito fã do Tony Robbins, né? Que o documentário do Netflix, Eu Não Sou Seu Guru, foi um dos pontos de virada pra mim na minha vida. Só que eu conheço ele, assim, superficialmente, de documentário e de livros. Você deve ter algum caso engraçado ou curioso, alguma informação de bastidores, não é fofoca não, tá? Mas assim, algo que até humanize, porque você olha pra aquele cara e você fala, pô, que esse homem de 2 metros, com aquela voz, com aquela mão gigante, traz alguma situação, algum momento, algum aprendizado um pouco mais íntimo que você teve com ele pra gente poder se inspirar ainda mais com esse mestre tão incrível. Bom, muito íntimo não, porque sendo a celebridade que ele a gente não pode nem chegar perto. Ainda mais se você tem mais condições de chegar perto do Tony, pagando Isso já é uma informação maravilhosa. Mas trabalhando, ninguém quer que você chegue perto do Tony. Interessante. Mas o Tony tem uma energia incrível. Eu acho ele um gênio, né? E eu e milhões de pessoas pelo mundo. E o Tony, uma vez eu estava assim, um pouco afastada, e ele passou.
E eu me lembro que eu fiz isso para ele, só, mais nada. E ele fez isso para mim, como se fosse meu espelho. O Tony não é de brincadeira, gente. Ele não está no lugar onde ele está à toa. Nós não nascemos à toa, nós nascemos com uma missão. E quando a gente sabe da nossa missão, a coisa é além da nossa imaginação. E da vez que ele veio ao Brasil, eu fui coordenadora, me voluntariei, porque enquanto ele viver e fizer o que ele está fazendo pela humanidade, ensinando como o ser humano pode lidar com suas emoções, que foi o que me conquistou sobre ele, eu vou estar lá como voluntária. Foi como voluntária, inclusive, que eu fui convidada para trabalhar com ele. Ele estava no palco, eu me lembro, e eu estava no chão, ajudando as pessoas como voluntária, e ele olhou para mim, voltou e olhou de novo. Então eu soube que ele estava me reconhecendo. Um homem que viaja o mundo inteiro. E eu me sinto muito orgulhosa de ser quem eu sou e de ter tido essa oportunidade épica de trabalhar para uma celebridade genial que ajuda as pessoas de verdade. O Tony não é só aquele homem que acham que é comercial. Ele é comercial, sim, e não tem nada de mais ser. Todos nós deveríamos ser também, tá? Os dois. Não precisa ser o pobrezinho que não quer dinheiro, nada disso. O dinheiro também, para mim, traz felicidade, sim. Não tem essa de dizer que não traz felicidade, não. Mas ele ajuda, sim, as pessoas de uma maneira formidável, Arnaldo. Você já assistiu um seminário? Sim. O cara é excepcional. Não, é fantástico. E é legal você trazer isso e compreender que faz parte do que ele faz, ele ter essa proteção da equipe dele, porque ele tem que estar focado no que ele faz para gerar mais contribuição. Agora, não sei se você lembra, em um dos nossos encontros ao vivo, eu brinquei que quando o Papai do Céu estava te fazendo, caprichando, ele esqueceu de colocar o medo. Não veio com medo. Eu sei que foi uma brincadeira, tá? Mas só pra entender. Hoje em dia eu te vejo muito destemida. Claro que deve ter medo em algum lugar aí, mas sim, eu não vi ainda. Mas me explica um pouco de onde vem essa tua coragem. Você até eu não sei qual foi a palavra que você usou aqui. Você falou que você é... Atrevido. Atrevido, eu adorei essa palavra. De onde vem isso? Sempre foi assim? Ou você aprendeu isso com alguém? Teve uma virada de chave? É assim. Eu tive uma educação muito, assim, presa, né? A minha mãe me prendia, não podia sair aqui, não podia falar isso, não podia fazer aquilo. Quem que você pensa que você é? E eu cresci limitada. Eu nem sabia quem eu era. E conforme eu fui, inclusive, aos 6 anos de idade, eu menciono isso no livro, eu fui ver um show de dança e cheguei em casa, comecei a praticar. Tirei meu sapatinho, comecei a ficar na pontinha do pé. A minha mãe me viu e falou, você vai quebrar o pé, menina, o que você tá fazendo? Botei as mãos nas cadeiras, já era atrevida naquela época. Botei a mão nas cadeiras e disse, mamãe, eu vou ser dançarina quando eu crescer, eu vou ter que praticar, tenho que começar a praticar. E ela me chamou, sentou na poltrona e disse, você não pode pensar em ser dançarina. Nós somos muito pobres. E papai e mamãe não têm dinheiro para pagar você aula de dança. Esquece. Aos 21 anos, alguém me disse, você não precisa ter dinheiro para fazer dança. Você pode pegar uma bolsa de estudo. Eu fui no lugar que me indicaram, no SESC, uma organização do governo, fiz a aula pela primeira vez, meu professor disse, se você achar que essa dança você pode fazer, pode voltar amanhã e vai ser de graça. Incrível. E eu voltei e nunca mais deixei de dançar e nem vou. Então você, por uma decisão, entre aspas, simples, realizou um sonho que não era nem um pouco óbvio pra você, e até tua mãe falou que você não poderia. Isso. Né? Certamente tem alguém aqui agora assistindo você em casa que tem um sonho, seja escrever um livro, dançar, aprender um instrumento, atuar o que quer que seja, que tá nesse momento paralisada por medo. Isso. Pra essa pessoa, por favor, uma mensagem. Quando nós usamos tudo que a natureza nos dá, ela nos dá o medo e nos dá a coragem. Nós temos que decidir qual que nós vamos usar. Eu preferi usar a minha coragem para suplantar o meu medo. Sabe por quê? Porque medo todo mundo tem. Eu ainda tenho medo. Não tem nada errado com medo. O medo é para proteger você. Porém,
A coragem é para mostrar que você é mais forte, que você consegue, que você é guerreiro. Nós todos somos guerreiros, quando nós queremos, claro. Então, tem que acreditar em si. É por isso que você tem que aprender a se amar. E quando você aprende a se amar, você aprende a gostar de tudo que você faz. Mesmo que as pessoas te olhem meio atravessado, que é o que acontece comigo. Muita gente acha que eu sou exagerada, mas eu não tô nem aí. Mas, quanto mais velho eu fico, mais atrevido eu fico. Eu até dou risada, sabe? As pessoas me olharam assim, por que essa mulher de 74 anos parece uma criança? Eu quero mais é ser. Eu nunca vou esquecer da criança dentro de mim. Por que esquecer da criança dentro da gente? Nós somos isso também. Nós temos essa criança. Você não gosta de brincar? Gosto muito. A sua filhinha não te ajuda a voltar? Muito. Naqueles tempos de outrora? Muito. Ah, eu quero é mais. Quando eu vejo uma criança, eu não fico conversando com a criança como um adulto. Eu brinco com a criança, porque eu nunca vou esquecer a minha. Ela fica lá dentro da gente. E é muito mais legal dentro. Assim, é como se a vida fosse uma dança, sabe? É música, é tudo bonito. Não precisa ser triste, não precisa ser dramático. Não gosto de drama. Vamos lá. Você falou de Diana Ross, você falou de Janet Jackson, falou agora de música. Eu te chamo às vezes de rainha do axé. Se tivesse que colocar uma trilha sonora para essa nossa entrevista aqui, o que você ia escolher entre tantas referências? Puxa vida. Cara, o que eu poderia dizer sobre a pessoa que eu me tornei? Uma pessoa que sabe o que está fazendo nessa vida, nasceu para dar luz na escuridão. Onde eu vejo tristeza, eu ilumino e trago um sorriso. Eu gosto de mim assim. Maia, você falou tanta coisa, mas eu vou deixar você agora. Esquece tudo que tá aqui na sala, tá? E pensa na única pessoa, tem muita gente assistindo, mas pensa numa pessoa só, na pessoa que você mais quer atingir agora, e pensa no que você não falou ainda, que você quer falar para ela para fechar essa entrevista e corroborar com chave de ouro tudo que você entregou aqui agora. A câmera é sua, a sala é sua, não tem mais ninguém, só você e quem tá em casa te vendo. Eu posso dedicar isso a 2 pessoas? Faz o que você pode dançar, você pode fazer um pedido, você pode fazer o que você quiser agora. Olha que eu danço! Olha que eu sou atrevida, hein? Saio daqui, ó, já fazendo os movimentos. Gente, primeiro de tudo a mamãe, né? Porque se o pai rejeitou eu antes de nascer, porque ele não tinha dinheiro para eu, achou que eu não era capaz, e ela lutou pelo 3º aborto. No 3º aborto, eu nasci. Então eu quero agradecer a ela. E eu tô com ela até hoje. Foi ela a razão que eu voltei pro Brasil e ainda continuo cuidando dela. E a segunda pessoa é para qualquer menina que tenha um sonho, que por um acaso acha que isso é impossível. Aqui, ó. Lê essa história. E você vai ver que se eu conseguir, não tem como você não conseguir. Eu não tive um livro desse para ler. Eu não tive um mentor. Eu fui na cara de pau, mão na cintura do brasileiro, da brasileira, que dá um jeitinho, que roda a baiana. Então você também pode. Nós somos brasileiras, tá? Então nunca desista do teu sonho. Eu não desisti. Prometa que você vai ler o meu livro. Está lá no amazon.com.br. Baratinho. E leia. E depois me contata lá no Instagram, no Maia Lígia. Eu vou amar saber o que você achou. Maia, muito obrigado. Um beijo. Obrigada a você, meu querido. Eu te aplaudo, te venero. Obrigado por isso, um privilégio mais um de estar com você aqui. E para você que está em casa, assistiu aqui a gente, não se esqueça de comprar o livro da Maia. Siga ela no Instagram, contar para ela o que você achou, ela vai te responder com muito carinho, te prometo que vai. Caso você queira falar comigo, meu Instagram é oficial Arnaldo Neto. E caso você queira seguir a gente da Legacy, vai lá no @legacy.oficial, Legacy, Leggacy. Mais uma vez, obrigado por acompanhar esse Papo Best-Seller hoje com a maravilhosa Maia Lígia. Mais um beijo para você, mais um beijo para vocês. Obrigado.